A nossa vida aqui na Terra, ela é corroborada e feita de muitas batalhas, de muitas conquistas, também muitas perdas, derrotas, fracassos e, às vezes, algumas frustrações. Isso faz parte da vida de qualquer ser humano. E, para ser sincero, quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, e nós contemplamos nossas imperfeições, nós vemos o quanto que nós somos pequenos. E dependemos poderosamente, e dependemos mesmo, de forma ultra completa, desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e também da terra. Tudo bem, até aqui tudo bem. Agora, por que eu estou falando isso para você que está nos assistindo? É porque por esses dias eu estava lendo a palavra de Deus, como de costume, e eu até estou aplicando-me a ler, meditar, estudar e espremer e pegar o bagaço que restar, espremer mais ainda, passar todo o sumo do livro do profeta Jeremias e depois passar para Lamentações de Jeremias. Por quê? Porque eu quero conhecer, eu quero saber até quando vai, eu quero conhecer e saber até quando vai e até onde vai a fidelidade de um homem para com o Eterno. E Jeremias foi um camarada, assim, digamos assim, foi um sujeito que eu escolhi. Talvez você esteja me perguntando assim, Shelly, mas tem tantos profetas da Bíblia Sagrada que servem de ícones, que conseguiram o ápice da lealdade para com Deus. É verdade. Temos Enoque, temos Elias, temos Isaías, não é? Temos Moisés, né? Abraão não foi profeta, mas temos Abraão, que foi o líder, né? E o líder de uma, né? O líder do seu clã, que mais tarde iria vir das suas entranhas, né? O povo de Israel e outros povos que se originaram dele. Mas eu poderia falar desses outros homens, mas por que justamente escolhi Jeremias? Por quê? Pelo simples fato que Jeremias, se você for olhar pela ótica humana, o ministério de Jeremias, gente, foi um ministério de quase 40 anos. Pela ótica humana, foi o ministério mais fracassado da Bíblia Sagrada. Mais fracassado. Jeremias foi comissionado por Deus com aproximadamente seus 17 anos, um dos moradores de Anatote, que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém, Israel, e tinha seu pai e sua mãe. Provavelmente, como diz a história na Bíblia Sagrada e a tradição rabínica judaica, seus pais provavelmente tinham o sonho de torná-lo um sacerdote, e ele começou muito bem, caminhando com sua trajetória como sacerdote e com esse pensamento, né? Quando eu completar meus 30 anos, eu vou alcançar o ministério sacerdotal, que agora não estou lembrado se é com 30, que os judeus naquela época começavam. E tirando Samuel, né? Que Samuel começou desde novinho, né? E vou começar, mas isso não importa por hora. E vou começar muito bem na minha caminhada sacerdotal, servindo o Eterno, com todo gosto, com todo amor, com todo zelo, e por aí vai. Só que, minha gente, aconteceu um fato extraordinário. Com 17 anos, ninguém sabe aonde foi, né? Se foi no templo, se foi dentro de sua casa, se foi no meio da rua, se foi em algum outro lugar, ou se ele estava viajando, ou se estava tomando banho, ou fazendo sua refeição, ninguém sabe. Ele foi surpreendido pelo próprio Deus, que o comissionou para ser profeta e não sacerdote. Tipo assim, Jeremias, abandona esse negócio aí de sacerdócio
que eu não te escolhi desde a madre, né? E eu não te formei no ventre de sua mãe para você ser sacerdote, não. Eu te escolhi desde o ventre, te conheci desde o ventre, te formei desde a madre, e as nações eu te dei para o profeta. E aí? Aí tudo bem. Só que, igual eu falei no começo, o ministério de Jeremias, pela ótica humana, tá? Por favor. Foi o ministério mais fracassado. Porque Jeremias, ele viveu numa época em que, gente, pelo amor de Deus, a situação de Jerusalém em Israel e a situação de Judá em Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, pelo amor que você tenha a Deus. Gente, pelo amor de Deus, estava terrível. Estava terrível. Terrível. Terrível, mas terrível mesmo. Terrível. Terrível. Coisa de amador, né? Colocar a mão na frente da câmera brava, né? Tava terrível a situação daquele povo contemporâneo dos tempos de Jeremias. Por quê? Porque todo mundo ali amava o suborno, amava a peita. Todos ali eram pessoas corruptas. Todos ali não temiam a Deus, abandonaram Deus. Todos ali adoravam falsos deuses, que na hora da angústia, na hora do aperto, não podia socorrê-los, de forma alguma. E fora as outras coisas. Escravizavam os mais fracos, abusavam dos pobres, cobravam taxas altas nos impostos, faziam covardia com as pessoas. E o povo perdeu o nível, o consenso de temor a Deus completamente. Tá entendendo? Não cuidava dos órfãos, não cuidava das viúvas. E do que permeava a lei de Deus naquela época era que os judeus e as autoridades da época tinham por obrigação cuidar dos órfãos e das viúvas. E justamente os órfãos e as viúvas estavam sendo desprezadas naquele tempo. Gente, estou tentando aqui retratar para vocês uma cidade perversa, a qual no livro do profeta Ezequiel chega a dizer que Jerusalém estava igual ou pior que Sodoma e Gomorra. E o que acontece? Quando Jeremias é comissionado por Deus nisso, ele enfrentou os 40 anos de ministério dele afinco, sem arredar o pé, com toda a fidelidade a Deus, até o dia de sua morte. Uma tradição rabínica judaica fala que ele foi apedrejado em Táfnis, no Egito. Outra tradição rabínica judaica fala que ele morreu por morte natural em Jerusalém. Ninguém sabe. Só que, cá pra nós, imagina só, gente, para analisar comigo, esse homem ele foi fiel até a morte. Mesmo com um ministério tão fracassado. Para analisar. Jeremias teve, pela ótica humana, tá? O ministério mais fracassado da Bíblia Sagrada. E, de repentemente, pela ótica humana, porque pela ótica divina, pela ótica de Deus, Deus toda hora, imagino Deus lá em cima nos céus. Isso aí. Vai em frente. Que eu te comissionei, as nações te dei profeta. Tá entendendo a situação? Pregue, exorta, diverte esse povo, porque esse povo está em iniquidade, esse povo está em fiel de amargura, esse povo está em pecado, a transgressão já cobriu toda a sua alma, não existe coisa sã em sua alma, em seu coração se apodreceu na vaidade, na luxúria, no pecado. Está entendendo a situação? Todos são filhos de corruptores, todos são corruptos, blasfemam de Deus, as pessoas não estavam nem aí. Gente, só para vocês terem ideia, os israelitas naquela época, eles tratavam Deus com indiferença. Imagina só o que você tratar Deus com indiferença. Filho, filha, os seus dias estão contados na terra. Porque não sei se você sabe, é Deus que manda no mundo até hoje. Tudo bem, as coisas estão do jeito que estão, tudo bem. Isso é por causa do pecado do homem. Mas o que importa é isso por hora. Eu estou dizendo que Deus ainda tem o domínio sobre o reino dos homens. Só que a grande verdade é o seguinte. Jeremias foi fiel até a morte. Ezequiel foi fiel até a morte. Sofonias, Abacuque, Ageu, Amós, Zacarias, Malaquias, Enoque, Elias. Enoque e Elias foram arrebatados. Mas Micaías, que levou um soco no queixo quando foi falar sobre acerca daquele rei ímpio, Acabe, perguntando se ele ia bem naquela guerra dele. E Micaías falou assim, não vai bem não.
Ele levou um soco na boca. Em resposta disso, quando ele estava lá na guerra, alguém, por um acaso, foi testar um arco e flecha, a flecha saiu voando e bateu justamente no peito de Acabe, confirmando assim a profecia de Micaías, que foi preso por ter falado a verdade. E quantas pessoas não aceitam hoje a verdade? Quantas pessoas param de falar comigo e com você por causa da verdade? E nós aí estamos esquentando a cabeça com essas coisinhas, com esse povo? Não estamos não. Estamos passando por cima porque a nossa verdade é o seguinte: qual é a minha verdade? Qual é a nossa verdade? Qual é a verdade da palavra de Deus? Qual é a verdade de Jesus Cristo, do Espírito Santo e de Deus? É que nós viemos fazer a vontade dele. Quem quiser gostar, goste. Quem não quiser, meu filho, ó, fique por baixo, quem está passando por cima, e vamos fazer a vontade de Deus. Quando reconhecer os seus pecados, venha, peça perdão, venha se reconcilie. Não quiser também, ore pela gente, ore por si mesmo e reconheça que você está em fel de amargura e em pecado, sabe, obsolente, digamos assim. Então, minha gente, o negócio é feio. Todos esses homens, todas essas mulheres, fora as mulheres de Deus, né? Débora, mulher de Lapidote, Ruth, Noemi, né? Mas quem? Tantas mulheres por aí, né? Maria Madalena, já no Novo Testamento, Maria, uma tal de Salomé também, outras mulheres, Priscila e outras mulheres que compuseram o Novo Testamento, foram fiéis também ao Senhor até a morte. O que diferencia essas pessoas para a nossa geração? A coisa mais simples do mundo é que a ficha deles caíram. Jesus tinha ressuscitado. No Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, mas havia uma promessa. Então, essa promessa era viva no coração deles. Essa promessa era tangente. E, de repentemente, essa gente foi fiel até a morte. Já no Novo Testamento, foram fiéis até a morte, por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor à sua palavra. Aí eu te pergunto, e aí? Vai continuar nessa vida de fraqueza? Vai continuar fraco? Vai continuar com esse pé no mundo e com o pé na presença de Deus? Eu não falei na igreja, porque esse negócio de igreja, esse negócio de religião, esse negócio está por fora. Eu estou falando a presença de Deus. Não estou falando de religião. Estou falando presença de Deus. Eu estava, um dia anterior a esse, estava conversando com a pessoa, e a pessoa conversou comigo, ela deturpou a palavra de Deus todinha para mim, não entendeu a palavra do Eterno, né? Coitado, não sei o que aconteceu com ele, que ele quis, não sei se ele quis dobrar a minha atenção contra a palavra de Deus, não sei se ele quis deturpar a palavra de Deus, só que não deu certo não, tá? Não deu certo não, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E aquele que habita em nós opera só 1 trilhão de vezes com mais força e mais poder do que aquele que está no mundo. Porque aquele que está no mundo é somente uma criatura, uma mera criatura. Mas quem está em nós é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus para nos perdoar nossos pecados e nos dar vida eterna. E com o seu sangue escreveu o nosso nome no livro da vida. Mas e aí? Eu te faço novamente a pergunta para terminar esse vídeo, para ficar enfadonho. E aí? Dá pra você ser fiel até a morte ao Senhor Jesus Cristo? E receber dele a coroa da vida? Porque ele tem prometido àqueles que o amam, está lá em Apocalipse. E aí? Como eu falo lá na escola dominical, como eu falo com meus amigos, meus colegas de serviço, dá pra tu, Angu? é um jargão que nós trazemos lá da nossa terrinha lá, terra natal. Dá pra tu, Angu? E aí? Dá? Se der, vem comigo que estamos aqui rumo a Canaã Celeste, tá? Gente, Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo mais uma vez e sejamos fiéis ao Senhor, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém vai herdar a vida eterna, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.